Nós vamos continuar pensando então sobre o oficialato da igreja, vamos continuar pensando sobre esses cargos, o presbiterato e o diaconato, e hoje a gente vai falar especificamente sobre o diaconato. Vamos começar pela etimologia da palavra. Diácono quer dizer servo, quer dizer ajudante, auxiliar. Diáconos, então, servos, ajudantes, auxiliares. Da palavra grega, né? Diaconia, diáconos. Diaconia é serviço. Diácono, então, é aquele que serve, aquele que ajuda, aquele que auxilia. Aplica-se aos que desempenham um cargo auxiliar na igreja. E aí nós temos algumas referências aos diáconos. Em Atos 6, 1 a 7, nós vamos trabalhar esse texto. Filipenses 1, 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Nós vamos trabalhar esse texto também, de 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Então, diácono é aquele que serve. A primeira coisa que a gente vai ver é a instituição dos diáconos. Lá em Atos, capítulo 6, versos de 1 a 7. A igreja começa a crescer, e quando uma igreja começa a crescer, ela começa a ter novas demandas. Começam a aparecer novas necessidades, não seria diferente. E a gente tem uma crise na igreja primitiva. E a crise leva ao surgimento de um novo ministério na igreja. O texto diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, não de apóstolos, mas discípulos, e discípulo aqui é sinônimo de seguidores mesmo. Multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Os helenistas eram cristãos, judeus, mas que falavam a língua grega e que já tinham assimilado muito da cultura grega, então eles eram chamados helenistas. E os hebreus eram mesmo os judeus que ainda tentavam resistir à influência da cultura helenista. Então as viúvas dos helenistas, segundo eles, estavam ficando sem assistência em relação às viúvas dos hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Verso 1. Então aqui nós temos um problema. Nosso problema é um problema de assistência social. As viúvas dos helenistas não estavam sendo tão bem atendidas quanto as viúvas dos hebreus, é o que diziam. Isso faz surgir um novo ministério, o que nos traz um ensinamento interessante. Dependendo da nossa necessidade, dependendo do que acontece na igreja, ministérios podem surgir na igreja para suprir aquela necessidade. E uma outra coisa é que ministérios também podem simplesmente não existir mais. De repente nós tínhamos aqui um ministério bom em alguma área, mas aquela necessidade ela deixa de existir na igreja, então a gente pode não ter mais aquele ministério, tá? A gente pode ser que não tenha mais. Não será o caso do diaconato jamais, porque assistência social é uma coisa que não cessa. Jesus falou que os pobres, sempre haverá pobres no mundo, e também por causa das outras funções diaconais. Então não é o caso do diaconato, mas que isso nos ensina que dependendo da demanda pode surgir um novo ministério na igreja, e dependendo também do que aconteça pode deixar de existir alguns ministérios na igreja. Isso é verdade. Bom, então uma crise faz surgir um novo ministério. Agora, a palavra e a oração não podiam ser negligenciadas. Não podiam os discípulos deixar a palavra e a oração para ficar cuidando desse problema. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Verso 2. E depois o texto também diz: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 4. Precisava haver o surgimento de um novo ministério, então, porque a palavra era prioritária. Nós não podemos abrir mão da palavra. Há ensinamentos interessantes aqui. Nós não podemos abrir mão da palavra em detrimento de outras coisas. O pastor não pode deixar de estudar a palavra para fazer assistência social. Ele pode fazer assistência social, mas isso não pode comprometer o estudo da palavra, o crescimento no conhecimento da palavra para alimentar a igreja.
Então, como os apóstolos entenderam que eles não podiam deixar de se dedicar à palavra e à oração, eles entenderam que havia necessidade de um novo ministério na igreja. Então, isso é um aprendizado para nós. Nós vamos abrindo novos ministérios à medida que vão surgindo as necessidades e que temos pessoas para assumi-los. Mas há coisas na igreja das quais você não pode abrir mão. Você não pode abrir mão da palavra, você não pode abrir mão da oração, você não pode abrir mão dessa consagração. A obra não é menos importante, posto as qualificações que eles pediram dos homens que seriam diáconos. Eles tinham que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, verso 3. Então o que o texto deixa bem claro é o seguinte: essa obra não era menos importante do que a que os apóstolos realizavam. Então somente era uma outra obra, uma obra diferente. O que nos faz lembrar que presbíteros e diáconos estão em pé de igualdade, só tem funções diferentes. Não tem plano de carreira na igreja. O sujeito é membro, depois ele vai ser presidente da UPH, depois ele vai ser diácono, depois ele vai ser presbítero. Diácono não é treinamento para o presbiterato, tem até a ver com dons que se tem. Há homens que têm o dom para o presbiterato, há outros que têm dom do diaconato. Eu já pastoreei homens que estavam no lugar errado, estavam no presbiterato, mas até hoje você olha para o sujeito e você sabe, o dom dele é do diaconato, o dom dele é para isso, mas está lá no presbiterato. Tá bom, Deus deve ter algum propósito nisso. O fato é que não existe essa gradação, esse escalonamento aí, esse plano de carreira. Agora que fulano já foi diácono um tempo, está na hora de votar nele para presbítero. Não, pode ser que alguém tenha sido diácono e se torne presbítero. Pode ser que alguém tenha sido presbítero e se torne diácono. Pode ser que alguém seja presbítero e nunca tenha sido diácono. Pode ser que alguém seja diácono e nunca tenha sido presbítero e não venha a ser. Não é uma questão de quem é maior, é só uma questão de funções diferentes, porque o corpo é diverso, então tem que haver diversidade de dons no corpo. É o que o apóstolo Paulo nos ensina quando trata dos dons. Isso se encaixa aqui também. Os diáconos são instruídos para ser o braço social da igreja. Eles são instituídos, perdão, o que eu falei? Bom, os diáconos são instituídos para serem o braço social da igreja, aos quais encarregaremos desse serviço. Então, aqueles homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, são os que serão encarregados desse serviço de ação social, verso 3 também. A gente já vê que o cerne, a semente do diaconato é servir, é a ação social. O diaconato é um chamado a ser confirmado pela igreja. Olha o que o texto diz: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, verso 5. Então a igreja os elege. A igreja reconhece nesses homens que eles têm este dom. Alguns podem reclamar: nunca fui cogitado para nada na igreja. Mas se ele não trabalha, se ele não vem à igreja, se ele não está presente, como que a igreja vai reconhecer nele vocação? Quer para o diaconato, quer para o presbiterato, o que quer que seja. Então o sujeito também tem que pensar nisso. Não vou à igreja porque não me deram um cargo. Não, é o contrário, você tem que vir à igreja e trabalhar para que a igreja descubra qual é o seu dom e comece a reconhecer essa vocação. Vocação é uma coisa que a gente sente, mas ela tem que ser reconhecida pela igreja. Não é diferente no presbiterato ou no diaconato. Interessante que há homens aqui que têm nomes helenistas. Aliás, Estevão, pelo discurso que faz, provavelmente era helenista. O que eles estavam fazendo então? Já que o problema é com a viúva dos helenistas, e nós temos homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria que são helenistas, é interessante tê-los ali também. Ninguém vai dizer, né? Essa junta diaconal, primeira eleita aqui, ela vai ser parcial, né? Ela vai ser imparcial. Tradicionalmente, esses 7 são chamados de diáconos. No entanto, as atividades de Estevão e Filipe superaram as funções associadas a esse ofício. Estevão, você vai se lembrar, é o primeiro diácono. Assim que termina esse relato, já começa a história dele. O homem era um diácono excepcional, começa a pregar o evangelho, faz um discurso maravilhoso que demonstra um conhecimento das escrituras de deixar a gente de boca aberta,
com uma linha de raciocínio fantástica, e ele acaba sendo o primeiro mártir da igreja, ele morre por isso. Filipe é aquele homem que sai pregando o evangelho, prega o evangelho na Samaria, prega o evangelho para o eunuco, é transladado pelo Espírito Santo. Ou seja, quando o cara é crente, não é só uma questão de função, não, ele faz e pronto. Eles poderiam dizer, não, nós só somos diáconos aqui, nosso negócio é servir a mesa, mas não era isso que eles fizeram. Eles extrapolaram muito a sua função. Quando o sujeito é crente, é isso. Quando a gente é crente, é assim, tem que ser. E o que Estevão e Filipe nos mostram é isso. Isso também nos ensina que o diácono não precisa ficar restrito àquilo que ele foi eleito para fazer. Eu sou diácono, então eu só faço isso aqui. Só faço o que está escrito para eu fazer. Além disso, eu não vou. O exemplo dos primeiros diáconos foi diferente, pelo menos de Estevão e Filipe. O diaconato é um cargo de autoridade, responsabilidade e honra. O texto diz: apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Verso 6. Impor as mãos era o ato de consagrá-los, de ordená-los. Eles não seriam ordenados para não serem autoridade. Então, diáconos são autoridades na igreja, e é bom que se aprenda isso. Na história da igreja, na história do meu pastorado, às vezes a gente vê pais brigando com diáconos. Porque o diácono mandou meu menino sentar, o meu menino chamou a atenção do meu menino, mas ele é uma autoridade constituída também para isso. Nós vamos ver depois dentro das atribuições dele. Mas o diácono, meu menino estava com o celular, o diácono chegou, bateu no ombro dele, mandou desligar e tal, meu menino ficou sentido. Se o seu menino ficou sentido, você tem que entender que você está errado. Ele tinha que sentir outra coisa, a sua repreensão, não é? Porque é aquilo. Por que você está com o celular ligado na igreja? Deus vai te ligar na hora do sermão? Não vai. Se o diácono te chamou a atenção, fez ele muito bem. E às vezes o próprio diácono vai ficando desanimado desse tipo de coisa, porque às vezes ele pede uma pessoa para entrar que está lá fora, a pessoa fica de cara ruim para ele, fala: vamos entrar, é função dele manter a ordem no entorno do culto aqui, é função dele fazer isso mesmo. Se você não gosta, não sai, ou então não vem, né? Porque eu vim para a igreja, eu ficar batendo papo lá fora também não faz o menor sentido. Isso lembra quando eu estava em outro lugar, que a gente ia lá para a missa e ficava lá de fora conversando. Se você creu no Senhor Jesus, se você se converteu ou foi convertido por Ele, vem para a igreja para louvar, é isso que você tem que fazer, louvar. Então quando Ele pede para você, entra, né? Está na hora de entrar, vamos para dentro. Ele está falando certo, o culto começou, não há necessidade de ficar lá fora, não há necessidade de ficar saindo, não há necessidade de ficar conversando. Então, isso não é só o que Ele faz, mas é parte daquilo que Ele faz. Também, Ele é autoridade. E se você não gosta da autoridade, você precisa se lembrar da sua profissão de fé, onde você fez o compromisso e disse que você seria fiel às autoridades, seria submisso às autoridades dessa igreja, enquanto elas se mantivessem fiéis às Sagradas Escrituras. O diácono é uma autoridade. Você disse que iria respeitá-la. Também o diácono é importante para o crescimento da igreja, porque olha o que diz o verso número 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eu entendo que esse texto está conectado com o texto do diaconato, porque a grande questão não é a igreja não tem problemas. Toda igreja tem problemas. A grande questão é como lidamos com os problemas. Se nós lidamos com os problemas e resolvemos os problemas, a igreja vai continuar caminhando, vai continuar crescendo. Os diáconos resolveram o problema, o surgimento do diaconato resolveu o problema social ali entre as viúvas dos judeus e dos helenistas. Não houve racha na igreja, não houve briga, não houve confusão. Foi trazida uma reclamação, achou-se uma solução, ela foi aplicada e a igreja continuou crescendo. É assim. E o diaconato é parte dessa bênção. Até aqui, alguma dúvida, pergunta ou dificuldade? Alguma coisa que você gostaria de perguntar? Não? Então, vamos lá. Agora a gente vai pensar nos atributos, nas qualidades do diácono, baseado em 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 8 a 13. E o texto diz: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam. Então, o que nós vamos observar? A exemplo do que nós falamos lá na lista dos presbíteros, nós vamos olhar para os nossos irmãos e buscar observar essas qualidades. Os que têm mais dessas qualidades. Respeitáveis. O diácono então deve ser respeitável, que é digno de respeito.
de uma importância que se deve tomar em consideração. Então, o diácono deve ser alguém respeitável, se dá o respeito. Outro ponto, de uma só palavra, verdadeira, cumprindo aquilo que Jesus diz, né? Se eu sim, sim, se eu não, não. O sujeito pode até se arrepender da sua palavra, mas vai dizer, não, eu falei mesmo, agora eu estou sofrendo dano disso, quero voltar atrás, mas falei. Então, tem que ser alguém de uma só palavra, o diácono, não inclinado a muito vinho, né? Isento de vícios. Aí a gente pensa só no vinho, mas a gente pode pensar em muitos outros vícios que podem sobrevir à vida de um homem. Não cobiçoso, ou seja, imoderado, sem moderação, né? Não cobiçosos de sórdida, de suja ganância. A ideia é de que ele seja equilibrado e não um avarento, ganancioso, tem aquela ganância suja. Não, você é um homem equilibrado, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Ou seja, ele preza pela palavra. O mistério da fé é a palavra. A nossa fé é pautada pela palavra de Deus. Não basta ter fé, tem que ter fé na palavra. Então ele é alguém que conserva o mistério da fé com a consciência limpa. É uma pessoa de um bom testemunho. Sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Isso aqui cai naquele ponto que a gente falou. O irmão não vem à igreja, o irmão não se dispõe a nada, o irmão não está presente nas coisas, o irmão não se dispõe a trabalhar na obra. Depois reclama, acho que vou até mudar, porque ninguém reconhece, ninguém não sei o que, ninguém nunca me indicou para presbítero ou para diácono, eu nunca fui votado para diácono. Como? Se a Bíblia nos orienta que o sujeito tem que ser experimentado, então o irmão precisa estar presente. Marido de uma só mulher, alguém fiel, e aqui o raciocínio é o mesmo lá de cima do presbiterato, né? Porque se o sujeito não for fiel à sua esposa, ele mesmo raciocínio lá de trás. Marido de uma só mulher, ou que tenha uma só mulher, ou que não tenha um segundo casamento. Nós já discutimos isso lá atrás no presbiterato. Aquela ideia do sujeito que agora conhece a Cristo, ele conheceu a Cristo, ele está casado, ele não vai simplesmente abandonar a sua mulher e buscar um segundo casamento, porque o raciocínio é, se ele não for fiel à sua esposa, ele será fiel à igreja de Cristo? Ele será fiel a mais o quê? Ou a mais quem? Então, marido de uma só mulher. Aí costuma vir aquela pergunta, então tem que ser casado, pastor? Não, se for casado, nós não podemos impor o celibato, e também não podemos impor o casamento, nem o pastor, nem os presbíteros, nem os diáconos. Caso seja, se for, tem que ser assim. Ninguém pode. Até lembrando que isso aqui é a lista das qualidades que nós temos que encontrar nos homens crentes para desses tirar o oficial. Então ninguém está liberado. Todo crente. Mas na hora que você vai fazer uma sondagem na igreja, você vai fazer esse tipo de sondagem, observando essas qualidades. Que governe bem seus filhos e a própria casa. Também é uma das qualidades do diácono, e elas são semelhantes às dos presbíteros. E aí tem um ponto interessante quanto às esposas dos oficiais, porque o texto lá no verso 11 continua dizendo assim: da mesma sorte quanto a mulheres. Que mulheres? Diaconisas? Não, porque nós não encontramos respaldo na Bíblia para diaconisas. Ah, mas já existem até traduções ou versões que trazem a palavra diaconisa. Sim, existem agora versões mais modernas, traduções mais modernas, trazendo a palavra diaconisa em alguns lugares. Inclusive ano passado, quando eu fiz a minha leitura bíblica na Nova Almeida atualizada, eu me deparei com um texto assim. Elas traduziram servas por diaconisa. A palavra vem de diaconisa, de diaconia mesmo. Ao invés de traduzir então as irmãs servas, traduziram as irmãs diaconisas. Mas já caminhando para uma tendência moderna, né, contra o machismo, aquelas coisas. Só que quando nós olhamos para as escrituras todas, nós não encontramos respaldo também para diaconisas, assim como não encontramos para episcopisas, né, porque não existe presbíteras nem bispas, e também não encontramos para pastoras. Então, de que mulheres esse texto está falando, se não é de diaconisas? Das mulheres dos oficiais. Então agora nós temos que entender que nós não olhamos só para os homens, mas uma vez que os homens são casados,
devem ser esposos de uma só mulher, e essa mulher vai caminhar com ele ali no oficialato. Quais as qualidades para se procurar nessa irmã cujo marido será eleito? Que sejam elas respeitáveis, a mesma qualidade encontrada nos seus maridos, dignas de respeito, não maldizentes. Então, seu irmão é casado com aquela irmã que maldiz, fala muito, fala demais, xinga os outros, aí infelizmente, ainda que o irmão seja gente boa pra caramba, a gente vai ter que prestar atenção nisso. Temperantes, nós vimos essa palavra já nos nossos estudos. Temperante, ela tem o tempero, ela tem o equilíbrio, ela não se desequilibra, não é da natureza dela, né? Pode acontecer com qualquer um de nós, mas não é da natureza dela ser assim. Ela é temperante. Fiéis em tudo. Então, boas mulheres, boas crentes. Então as mulheres oficiais devem ser boas mulheres cristãs. Essa é a ideia desse texto. Você vai pensar, mas talvez alguém diga, eu nunca tinha ouvido isso, porque alguns preferem caminhar para a ideia de que talvez fossem diaconisas na igreja. Mas quando a gente olha para o texto, a gente vê semelhantemente quanto a mulheres, e não há aí quanto as diaconisas, ou quanto as presbíteras, mas quanto a mulheres. Quais mulheres? As mulheres desses homens que nós estamos pretendendo eleger, que elas tenham essas qualidades, que a gente olhe e pense, que sejam respeitáveis, que não sejam maldizentes, que sejam temperantes, que sejam fiéis em tudo. Até aqui, alguma dúvida? Então quer dizer, pastor, que quando eu for eleger um oficial também tem que dar uma olhadinha para a esposa? Tem. Mas não faz sentido. Faz. Você olha para a esposa do pastor, a esposa daquele pastor, a esposa... Por quê? Porque o mesmo que se exige da esposa do pastor, então deve se exigir das outras lideranças, considerando que o presbítero ele é um co-pastor junto com o pastor, e considerando que o diácono será um auxiliar. Então não é só exigir da esposa do pastor uma determinada postura, mas também procurar na esposa daqueles oficiais que nós elegeremos, que elas também tenham postura. Para toda ela. Mas sabe o que acontece, seu Silvério? Pode ser que um homem esteja na igreja, seja um bom homem, mas vai ter dificuldade de exercer o oficialato por causa da sua esposa. Eu não vou citar nenhum exemplo, mas assim, você pode pensar como que uma esposa pode atrapalhar o seu esposo a exercer um oficialato. Reunião do conselho de novo? Pelo amor de Deus, vamos embora, ninguém aguenta isso. Junto diaconal de novo, os homens aí, esse homem agora ficou para trás, o culto já acabou, esse povo não vai embora, esse homem não vai... São só pequenos exemplos, tem exemplos mais graves de como isso pode ser complicado. Tanto quanto uma esposa de pastor também pode ajudá-lo para que o ministério dele decole, mas também pode complicar o ministério dele de tal maneira que afunde. E isso acontece. Então, exige-se sim que a gente dê uma olhada para as esposas ali. Tem promessas para o bom diácono lá no verso 13. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos o que? Justa proeminência, ou seja, justo destaque. Acontece normalmente se ele é um bom diácono. Muita intrepidez, muito arrojo, muita bravura, muita coragem na fé em Cristo Jesus. E o texto nem bem termina, me vem à mente o Estevão. Justa proeminência, justo destaque e com muita bravura na fé em Cristo Jesus. Há promessas e há honra em se ser um diácono. Antes de irmos adiante, alguma coisa? Senão nós vamos entrar nas atribuições do diácono. Então vamos lá. Atribuições do diácono. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente a quê? Só quero comentar algumas coisas. Lembrando sempre que tanto para o presbítero como para o diácono eles são eleitos pela igreja e ordenados pelo conselho. Então, entre a ordenação, entre a assembleia de eleição e ordenação, existe um exame. Se por alguma razão algum homem não for encontrado apto nesse exame, pode ser que ele não seja ordenado e a gente tenha que fazer uma nova assembleia. Mas isso aí, em nome de Jesus, nós não havemos de ter esse problema nunca. É só uma consideração interessante
porque é o que a Constituição está dizendo. Então, eles dedicam-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos. A junta diaconal tem plena liberdade para ver as necessidades sociais, arrecadar ofertas especiais na igreja para isso, fazer toda uma movimentação, com muita sabedoria, exercer aí o ofício social. E tem que ter sabedoria hoje em dia mesmo, né? Porque hoje em dia está tão difícil. Você acha que você está ajudando alguém, talvez você possa estar sustentando um vício, sustentando alguma coisa, mas debaixo de oração, de busca do Senhor, a gente é chamado para fazer essa assistência social. Também é chamado ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos. Está na nossa Constituição. Então a junta é o braço social da igreja mesmo. A manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Então é isso aqui que se enquadra naquilo que eu falei. Quando o diácono pede: meu filho, fica caladinho, meu irmão, vamos para dentro do templo, querido, não vamos ficar conversando. É porque isso é parte das atribuições dele. Então ninguém precisa torcer o nariz, a igreja precisa ser ensinada sobre isso. Ou às vezes alguém extrapolou, o pessoal está extrapolando na medida, meu irmão, devagar aí. Exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Artigo 53 da nossa Constituição. Por isso que aí acaba o pessoal pensando naquelas ideias do está faltando uma luz, o diácono troca aquela luz para ter. Isso até é parte, mas também é parte de falar para o irmão: irmão, você está atrapalhando a ordem do culto, irmão, tá. Isso também é parte. Bom, aí no artigo 54 diz que o exercício do presbiterato e do diaconato, nós vimos isso na quarta passada, mas estamos dizendo de novo, limitar-se-á ao período de 5 anos que poderá ser renovado. Ou seja, então o mandato dura 5 anos. Por isso alguns estão vencendo, a gente vai fazer a assembleia e alguns podem ser reeleitos, alguns podem não ser reeleitos, outros novos podem ser eleitos. Não existe um período de reeleição. O sujeito pode ir sendo reeleito, diácono, ou presbítero. É interessante que é diferente do pastor. O pastor é eleito por um período de até 5 anos. Então ele pode ser eleito por um período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não mais do que isso. Mas pode ser reeleito, que foi o meu caso aqui, né? Primeira eleição foi para 3 anos, a segunda eleição foi para mais 3, depois a terceira eleição foi para 4 anos, e na última eleição nós chegamos ao período de 5. Então é diferente. Para o pastor é para um período de até 5 anos, nunca superior a isso. Mas o presbítero e o diácono já são eleitos pelo período de 5 anos. Não precisa, o pastor não precisa ser graduado, não pode você decidir convocar para 5 anos direto, né? Não precisa ser 1, 2, 3, 4. Não precisa. Só estou dizendo que tem uma diferença. O pastor pode ser eleito desde 1 ano, nunca um período inferior a isso, né? Até 5. No caso de oficiais, presbíteros e diáconos, não, a eleição já é para 5 anos. O artigo 55 diz que o presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Isso aqui também nós já vimos na semana passada. Inclusive houve um destaque para o ponto de ser assíduos e pontuais, né, no cumprimento de seus deveres. Tem a ver com os deveres aqui, mas a ideia é que seja com todos os seus deveres, quer seja aqui na igreja, quer seja fora dela. E aí os outros pontos já também encontram consonância com as escrituras, né? Irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. O artigo 56 diz que as funções do presbítero e do diácono cessam quando, você já viu, mas a do diácono é nos mesmos casos também. Terminar o mandato não sendo reeleito, então terminou, não foi reeleito, cessou aqui. Mudar-se para lugar que o impossibilite de exercer o cargo, for deposto, ausentar-se sem justo motivo durante 6 meses das reuniões do conselho, se for presbítero, e da junta diaconal, se for diácono. Então, a junta diaconal, também quando há ausência dela ali, o diácono pode ser deposto, porque 6 meses, morando na cidade, 6 meses sem estar participando da junta diaconal e do ofício para o qual ele foi chamado, é porque está precisando trocar mesmo, né?
for exonerado administrativamente ou a pedido, ouvida a igreja. Então são os casos em que cessa o mandato do diácono também. O artigo 3 diz que somente os membros comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da igreja. Só os membros comungantes, então, podem votar, podem ter todos os privilégios. Só um membro comungante será diácono, só ele será presbítero. Só poderão ser votados os maiores de 18 anos e civilmente capazes. Isso vale também para os diáconos. Para alguém exercer cargo eletivo na igreja é indispensável o decurso de 6 meses após a sua recepção. Só que para oficiais é diferente. Continua então, isso vai ver a diferença. Para o presbiterato ou diaconato, o prazo é de 1 ano, salvo casos excepcionais, a juízo do conselho, quando se tratar de oficiais vindos de outra igreja presbiteriana. Então tem que ter 1 ano de membresia. E esse inclusive é um dos pontos que talvez você pare e pense assim: por que o nome que eu indiquei talvez não esteja lá na lista ou não apareça na Assembleia? Um dos pontos pode ser esse, porque ele não tem ainda 1 ano como membro comungante da igreja, ou porque por outras questões, porque já se sabe que ele não concorda com alguma doutrina da igreja, ou porque ele não concorda com o dízimo, ou porque ele não concorda com... Algumas coisas já podem ir filtrando, né, esses nomes para a igreja. Queridos, e sobre o diaconato, é isso que nós queríamos tratar hoje. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, o momento é agora. Do contrário, nós vamos encerrar. Inscrição mesmo. Como é que é? Não, é não ser escandaloso, não falar demais, não ser alguém que passa muita informação, um nome mais bonito de repente para fofoca, não ser alguém agressivo quanto a chamar a atenção, se necessário for, de repente vai ter que chegar lá e chamar mesmo, né? Filhinho, guarda aí esse negócio, guarda esse celular, guarda esse aqui. Sim. 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 Isso mesmo. A gente como pai vai. Sim, verdade. E às vezes alguns até já desistiram, né? Esse menino não obedece mesmo. Esse pai, se a gente falar, o pai fica bravo. Aqui, inclusive, houve uma conversa em conselho, já houve uma resolução que foi o seguinte: olha, o diácono não precisa se desgastar. Se ele falou 1 vez, 2 vezes, não resolveu, falou com os pais não resolveram ou não gostaram, a gente já conversou aqui, isso já foi tratado em conselho, que então ele pode levar o caso ao conselho, porque se o menino já for um membro maior, a gente já conversa com ele e já resolve. Se ele for um membro menor, nós vamos chamar os pais, porque os pais o trouxeram ao batismo, e vamos resolver isso. O que não pode é deixar o diácono sem autoridade. Agora, esse negócio da prudência nele não falar ajuda também, né? Para que ele não chame atenção de tal maneira que seja algo grosso, que ofenda e tal, mas que tem que chamar atenção, muitas vezes tem. Hoje nós temos o problema grave do celular, da conversa, um negócio sério. Mas sempre tivemos problemas. Eu já fui diácono, quando não tínhamos esse, tínhamos outros. O menino não escrevia no celular, escrevia no papelzinho, ficava para cá, para lá. Sempre tivemos. Sempre houve necessidade de disciplina. Isso não muda. Só muda a forma de não se estar prestando atenção no culto ao Senhor muitas vezes. Mas problema de disciplina tem, infelizmente. Queridos, é isso. Sobre o diaconato é isso, então. Ficam essas coisas para a gente pensar. Nós vamos orar, agradecer a Deus pelo privilégio de receber esse estudo.